O milionário esconde um segredo. Após mendiga negra e seu filho na neve, numa noite congelante, quando o vento uivava entre as árvores e a neve caía pesada, cobrindo a estrada de terra até a casa isolada na montanha, Eduardo Carvalho, um bilionário conhecido por sua reclusão e mistérios, viveu um instante que ninguém poderia imaginar. Tudo começou quando ele ouviu um choro fraco cortando o silêncio cortante do inverno. O homem, marcado pela tragédia, a perda da esposa e da filha em um acidente que devastou sua vida, nunca imaginou que algo tão simples ou tão desesperado pudesse tocar seu mundo sombrio. Ali, no meio da nevasca, coberta por um cobertor sujo e finíssimo, estava a Gabriela Silva. Uma jovem mãe negra, tremendo de frio, com o pequeno Noah nos braços. A cena era brutal, olhos molhados, corpo encolhido contra a morte. E um bebê que parecia pesar toneladas, como se a vida dependesse daquele instante. Eduardo, com as mãos trêmulas e o coração apertado, abriu a porta. Um segredo estava escondido em cada suspiro dela. Um passado sombrio e um ex-marido, Bruno, que se aproximava como uma sombra ameaçadora. O próprio rosto de Eduardo ficou mais tenso quando ouviu o nome. Havia algo ali, algo que fazia o ar parecer mais denso, quase sufocante. A casa, antes um abrigo vazio e silencioso, virou palco de um encontro inesperado. Daqueles que mudam tudo. Aquela noite congelante, obrigada por algo que ninguém podia prever, trouxe à tona uma dor antiga, porque Eduardo via ali não apenas uma mulher e seu filho, via a chance de um novo começo e o medo de perder tudo mais uma vez. No meio da tempestade, com o fogo crepitando na lareira e a neve acumulando silêncio do lado de fora, a tensão aumentava. Sons abafados, um ranger, passos que pareciam distantes e ao mesmo tempo perto demais. Eduardo sabia que não poderia fugir desta vez, nem ela. A ameaça que o seguia chegaria logo. E com ela, a batalha pela segurança daquela nova, inexplicável família. E aí, o que Eduardo vai fazer quando os fantasmas do passado dele misturarem-se à tempestade que Gabriela carrega? A casa fria das montanhas pode ser o refúgio, mas também o campo de batalha. A qualquer momento, tudo pode desmoronar. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a tempestade lá fora rugia com fúria, a casa de Eduardo, Gabriela, com Noah nos braços, olhava fixamente para ele, olhos cheios de um medo palpável. Eduardo sentiu o peso desse olhar, como se ela estivesse implorando, não apenas por abrigo, mas por esperança. Então, o silêncio foi quebrado por um estrondo. A porta da frente se abriu com um brilho repentino de luz intensa que cortou a escuridão. Eduardo se virou rápido, o coração acelerado. Era Bruno, seu ex-marido. A figura imponente estava encharcada de neve e vingança. Ele carregava um olhar doentio, uma mistura de raiva e desespero que fez o estômago de Eduardo embrulhar. Você acha que pode se esconder aqui, Gabriela? Bruno vociferou,
a voz rouca cortando o ar como uma faca. Nós temos contas a acertar. Eduardo deu um passo à frente, tentando proteger a mulher e a criança. Bruno riu, mas havia um desespero nas risadas. Ele olhou para Eduardo e gesticulou com desprezo. E quem é você? O novo príncipe encantado? Eduardo estava preparado para confrontá-lo, mas antes que pudesse dizer uma palavra, Bruno puxou algo do bolso. Era uma pequena cápsula brilhante. Algo. O olhar no rosto de Gabriela tornou-se horrorizado e um nó se formou na garganta de Eduardo. Você não sabe o que ela fez, Bruno gritou. Ela me traiu. E tudo isso é por causa dela. Bruno, por favor! Gabriela implorou. Seus olhos arregalados. Isso não é verdade. A tensão era palpável e a casa oscilava entre a luz e a escuridão. Essa cápsula. Eduardo sentiu que sua mente estava girando. O que é isso, Bruno? A pergunta saiu mais pesada do que pretendia. Uma garantia, Bruno respondeu, a voz agora baixa, quase um sussurro repulsivo. Garanto que ela não vai escapar dessa vez. Sabia que havia algo dela em mim? Você não faz ideia do que você está prestes a testemunhar. O coração de Eduardo disparou. O que significava isso? O que havia entre Gabriela e Bruno que ele não sabia? A tensão explodiu em um silêncio aterrorizante, enquanto Bruno, com um sorriso perturbador, avançou. E de repente tudo se tornou um borrão. A cápsula brilhou e um gás começou a se espalhar rapidamente pela sala. Eduardo sentiu a respiração faltar. Ele fez um movimento para se proteger, mas as memórias voltaram. Um eco de tragédia passada. Gabriela, corre! Gritou. Mas a voz dela estava sufocada pelo barulho e pela confusão. Bruno não estava apenas ali para fazer uma cena. Ele estava determinado a destruir. E enquanto neblina envolvia o ambiente, Eduardo percebeu que não era apenas Gabriela quem tinha segredos. Ele também tinha um passado não resolvido. Tudo o que ele havia perdido voltava à tona. E o que deveria ser um refúgio se transformava em um labirinto de horrores. Não havia mais como escapar. Ele estava prestes a descobrir que seu passado e o de Gabriela estavam entrelaçados de maneiras cruelmente inesperadas. E no meio da confusão, um grito de Noah ecoou. Um som de desespero que ressoou no coração de todos. O que realmente estava acontecendo naquela noite gelada? O que a cápsula continha? Uma onda de pânico tomou conta de Eduardo. Tudo o que ele conhecia estava prestes a ruir. E o futuro parecia mais nebuloso do que nunca. O gás espalhou-se pela sala como uma nuvem escura. Uma prisão invisível que envolvia tudo. Eduardo lutava para respirar. A tensão apertava seu peito, como se uma corrente invisível o estivesse segurando. Ele olhou para Gabriela e Noah. O medo nos olhos dela cortava seus sentimentos ao meio. "Gabriela, não olhe!" gritou, tentando se afastar. Mas antes que pudesse reagir, uma explosão de luz cortou o ambiente. A porta dos fundos se abriu e uma figura familiar entrou, trazendo consigo uma onda de calor e esperança. Era Clara, irmã de Eduardo. "O que está acontecendo aqui?" Sua voz era firme, mas sua expressão estava em pânico. Bruno, atordoado pela surpresa, hesitou. O olhar de Clara se voltou rapidamente para Gabriela. Havia algo ali, uma conexão que Eduardo não percebeu. "Você conhece ela?" perguntou Clara, com preocupação. Gabriela, ofegante, ainda agasalhava Noah nos braços. "Clara, é um perigo! Ele... Mas antes que pudesse explicar, Bruno recuou,
olhando para Clara com uma mistura de medo e raiva. Você não devia estar aqui. Ele levantou a cápsula novamente. Roubaram o que é meu e agora todos vão pagar. Clara deu um passo à frente. Bruno, não precisa fazer isso! Não! Pense no que vai fazer. O ambiente estava carregado e Eduardo sentiu um aperto na garganta. A tensão entre os três se tornava palpável, como se um campo elétrico os conectasse, mas também os dividisse. E então, a mudança inesperada. Clara, pensando rápido, fez um movimento e puxou algo do bolso. Foi como um filme em câmera lenta. Não, Clara, não faça isso! Eduardo berrou. Mas já era tarde. Ela lançou um pequeno objeto em direção a Bruno. Um objeto que se quebrou ao tocar o chão e começou a liberar uma fumaça densa e colorida. Eduardo engasgou. A fumaça envolveu Bruno e suas feições mudaram, tornando-se grotescas. Ele estava sendo sugado, como se estivesse perdendo sua essência. Mas, então, no meio do caos, algo explosivo ocorreu. A fumaça se dissipou rapidamente e revelou a verdadeira face de Bruno, ou melhor, a face que ninguém conhecia. As feições dele se transformaram, revelando não apenas um homem desesperado, mas alguém completamente diferente. Clara, você me traiu, depois de tudo o que fiz por você. As palavras saíram com um tom de acusação. O olhar dele escondia história e mágoa, um passado que ninguém imaginava. O quê? Foi tudo o que Eduardo conseguiu dizer, enquanto a verdade parecia se desdobrar diante de seus olhos. Gabriela também estava em choque. Aquela revelação fez o chão parecer que estava desmoronando sob seus pés. A cápsula, a fumaça, tudo começava a remeter a segredos enterrados. Clara balançou a cabeça, atônita. Bruno, você está vivo! A revelação a atingiu como um soco. Eduardo conhecia Bruno apenas como o ex-marido de Gabriela, mas agora as peças estavam se juntando de uma maneira que ninguém esperava. A atmosfera mudou. O silêncio tornou-se ensurdecedor e Noah começou a chorar, seu pequeno corpo tremendo nas mãos de sua mãe. Gabriela gritava, uma mistura de desespero e confusão. O que está acontecendo, Clara? O que você sabe sobre ele? A cada instante, as conexões tornavam-se mais complexas. Eduardo sentia a urgência do momento, mas seu mundo estava virando de cabeça para baixo. O que mais ele desconhecia? Que segredos estavam enterrados sob o peso da neve e do passado? Enquanto todos lutavam para fazer sentido de tudo, a única coisa clara era que a noite estava longe de terminar e novos horrores poderiam vir à tona a qualquer momento. O silêncio pairava novamente, mas agora com uma tensão mais profunda. O que aconteceria a seguir? O silêncio pairava no ar, pesado como uma nuvem escura. As palavras de Bruno reverberavam nas mentes de todos, criando uma tensão palpável. Eduardo, Clara e Gabriela estavam paralisados, tentando processar a revelação. Noah começou a chorar, enquanto a fumaça densa se dissipava lentamente. Mas as emoções continuavam latentes. Bruno olhou para Clara, o desprezo em seu olhar como uma faca afiada. Então é verdade, ele murmurou. Você me traiu com esse bilionário. Tudo isso é culpa sua. A raiva dele fervia e o ambiente parecia pegar fogo com cada palavra. Eduardo sentiu um frio na barriga. Ele apenas queria proteger Gabriela e Noah,
mas a revelação balançava o chão sob seus pés. Bruno, você está fora de controle, ele gritou, tentando manter a calma. Mas era como falar para uma parede. Bruno estava possesso, e o ar morrendo à sua volta era pesado e confuso. Então, algo que ninguém esperava aconteceu. Clara, com o olhar entre a determinação e o medo, avançou. Você não pode fazer isso, Bruno. Há mais em jogo aqui do que você imagina. Ela puxou algo do bolso, outro objeto, e Eduardo percebeu tarde demais, um brilho metálico na luz da lareira. Clara, não! Gritou Eduardo, mas já era tarde. Ela ativou o dispositivo e uma explosão de luz rasgou o ambiente. A casa tremeu e tudo ao redor pareceu girar. Uma onda de energia percorreu o espaço e, por um momento, era como se o tempo tivesse parado. No instante seguinte, a luz revelou uma nova face de Bruno, não mais preenchida com raiva, mas com pura dor. O que era um homem intimidante agora parecia vulnerável e quebrado. Clara, você não pode... Você não sabe. Ele gaguejou, sua voz agora carregada de desespero. A transformação deixou todos em choque. Quem era ele de verdade? Eduardo se aproximou, o coração na mão. O que você está escondendo, Bruno? Perguntou com um nó na garganta. O que você fez? A angústia de seus próprios fantasmas misturava-se com o presente, e tudo se tornava uma confusão de passado e presente. Bruno se virou para Gabriela, lágrimas nos olhos. Eu fiz o que tinha de fazer para proteger você, para proteger nosso filho. O que era aquele homem? Aclamava proteção? A sala estática estava cheia de confusão e interrogações. Noah parou de chorar, congelado em meio ao caos, como se sentisse a intensidade do momento. Mas naquele instante, Clara sussurrou. Bruno, você sabe quem realmente é, certo? Não é apenas um homem perigoso. Você é mais do que isso. A verdade está escondida sob camadas de medo. Um silêncio ameaçador se estendeu, enquanto eles respiravam fundo, esperando. Eduardo franziu a testa. Aquela não era a conversa que esperava. Do que você está falando? A tensão aumentava. Ele mal conseguia formar as palavras. E então um grito cortou o ar. Um grito inesperado, vindo de Noah. Era uma nota de puro desespero que parecia quebrar a tensão, mas ao mesmo tempo solidificava tudo ao redor. Não, não, mãe! A palavra soava como uma sentença, como se o pequeno conhecesse mais do que todos ali. A expressão de Gabriela mudou. Ela olhou para Bruno e algo em seu olhar era diferente. O que você fez, Bruno? Meus pais? O que você fez com eles? A sala ficou em silêncio novamente, mas agora uma nova dinâmica surgia. O passado estava se colocando à frente repentinamente, e segredos que todos guardavam estavam prestes a ser revelados. Eduardo sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Era uma tempestade de emoções, medo, dúvida e uma pontada de esperança. Cada um estava prestes a descobrir que as histórias estavam entrelaçadas, mais do que imaginavam. Gabriela, por favor, me diga que não é o que eu tô pensando. Ele disse com a voz embargada. Mas o que mais deixava todos em choque era que as verdades começaram a se entrelaçar com a neve que ainda caía lá fora. E uma nova onda de revelações se aproximava, e ninguém estava preparado. E enquanto a luz da lareira tremulava, Eduardo percebeu que o verdadeiro horror ainda estava por vir. O silêncio foi interrompido quando um estrondo ecoou do lado de fora. A porta da frente, já comprometida, estremeceu. Algo estava prestes a invadir a casa. Mas o que seria isso? E mais importante,
quem realmente eram aqueles que se escondiam atrás de suas próprias mentiras. O silêncio pairava no ar, pesado como uma nuvem escura. As palavras de Bruno reverberavam nas mentes de todos, criando uma tensão palpável. Eduardo, Clara, Noah começou a chorar, enquanto a fumaça densa se dissipava lentamente, mas as emoções continuavam latentes. Bruno olhou para Clara, o desprezo em seu olhar como uma faca afiada. Então é verdade, ele murmurou. Você me traiu com esse bilionário. Tudo isso é culpa sua! A raiva dele fervia e o ambiente parecia pegar fogo com cada palavra. Eduardo sentiu um frio na barriga. Ele apenas queria proteger Gabriela e Noah, mas a revelação balançava o chão sob seus pés. Bruno, você está fora de controle! Ele gritou, tentando manter a calma, mas era como falar para uma parede. Bruno estava possesso e o ar morrendo à sua volta era pesado e confuso. Então algo que ninguém esperava aconteceu. Clara, com o olhar entre a determinação e o medo, avançou. Você não pode fazer isso, Bruno! Há mais em jogo aqui do que você imagina! Ela puxou algo do bolso, outro objeto, e Eduardo percebeu tarde demais. Um brilho metálico na luz da lareira. Clara, não! Gritou Eduardo, mas já era tarde. Ela ativou o dispositivo e uma explosão de luz rasgou o ambiente. A casa tremeu e tudo ao redor pareceu girar. Uma onda de energia percorreu o espaço e por um momento era como se o tempo tivesse parado. No instante seguinte, a luz revelou uma nova face de Bruno. Não mais preenchida com raiva, mas com pura dor. O que era um homem intimidante, agora parecia vulnerável e quebrado. Clara, você não pode, você não sabe! Ele gaguejou, sua voz agora carregada de desespero. A transformação deixou todos em choque. Quem era ele de verdade? Eduardo se aproximou, o coração na mão. O que você está escondendo, Bruno? Perguntou com um nó na garganta. O que você fez? A angústia de seus próprios fantasmas misturava-se com um presente e tudo se tornava uma confusão de passado e presente. Bruno se virou para Gabriela, lágrimas nos olhos. Eu fiz o que tinha de fazer para proteger você, para proteger nosso filho. O que era aquele homem? Aclamava proteção. A sala estática estava cheia de confusão e interrogações. Noah parou de chorar, congelado em meio ao caos, como se sentisse a intensidade do momento. Mas, naquele instante, Clara sussurrou. Bruno, você sabe quem realmente é, certo? Não é apenas um homem perigoso. Você é mais do que isso. A verdade está escondida sob camadas de medo. Um silêncio ameaçador se estendeu, enquanto eles respiravam fundo, esperando. Eduardo franziu a testa. Aquela não era a conversa que esperava. Do que você está falando? A tensão aumentava. Ele mal conseguia formar as palavras. E então, um estrondo cortou o ar, como se o próprio mundo estivesse desmoronando. A porta da frente foi arrombada com uma força imensa e um grupo de homens armados invadiu a casa. O coração de Eduardo disparou e ele sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Eles eram figuras sombrias, com rostos cobertos. Bruno imediatamente se virou, seu olhar se transformando de desespero para pânico. Precisamos ir, agora! Gritou um dos homens, apontando a arma com um gesto brusco. O que estava acontecendo? Quem eram eles? A tensão na sala se intensificou. Clara e Gabriela se aproximaram de Noah, enquanto Bruno olhava como um animal encurralado. O que você fez, Bruno? A voz de Clara era um sussurro trêmulo. Você trouxe isso para nós? Eduardo estava em choque. A situação tinha mudado tão rapidamente.
Bruno, você está envolvido com eles? O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. O olhar de Gabriel havia se transformado, e ele parecia uma sombra de quem já foi. Antes que pudessem processar a gravidade da situação, os homens começaram a fechar o cerco. Não há tempo para explicações, disse o líder, com um tom que soava como a sentença de morte. Todos vocês estão envolvidos agora. Com um fio de esperança, Eduardo tomou coragem, tentando proteger as mulheres e a criança. Não podia permitir que nada acontecesse a Noah. Eles não podem nos fazer mal, ele disse, com um misto de determinação e medo. Mas a certeza vacilava diante da gravidade da situação. Então, um flash de luz abrumou o espaço, e Clara tirou outro dispositivo em direção aos invasores. A explosão de fumaça e luz criou confusão, e num instante, todos estavam correndo, gritando, lutando. O caos se instalou, os sentimentos de medo e urgência subindo a um ponto insuportável. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, um grito ecoou na sala, um som agonizante que fez bem a todos estremecerem. Eduardo girou para ver Bruno caindo, o corpo frágil sendo consumido pela mesma dor e desespero que havia cercado a todos. O que todos acreditavam ser uma luta por sobrevivência, agora se tornava uma luta entre segredos e traições. Eduardo olhou em volta, os rostos de Gabriela e Clara marcados pelo terror. A linha entre amigos e inimigos estava se desvanecendo. Ele percebeu que estava em um jogo de esconde-esconde com verdades tão perigosas quanto os homens armados. O que realmente estava acontecendo naquela casa nesta noite gelada? A única certeza era que nada seria como antes. E tudo o que ele conhecia estaria prestes a ser despedaçado. E enquanto a luz da lareira tremulava, as palavras de Bruno reverberavam nas mentes de todos, criando uma tensão palpável. Eduardo, Clara e Gabriela estavam paralisados, tentando processar a revelação. Noah começou a chorar, enquanto a fumaça densa se dissipava lentamente, mas as emoções continuavam latentes. Bruno olhou para Clara, o desprezo em seu olhar como uma faca afiada. Então é verdade, ele murmurou. Você me traiu com esse bilionário. Tudo isso é culpa sua. A raiva dele fervia, e o ambiente parecia pegar fogo com cada palavra. Eduardo sentiu um frio na barriga. Ele apenas queria proteger Gabriela e Noah, mas a revelação balançava o chão sob seus pés. Bruno, você está fora de controle! Ele gritou, tentando manter a calma, mas era como falar para uma parede. Bruno estava possesso, e o ar morrendo à sua volta era pesado e confuso. Então, algo que ninguém esperava aconteceu. Clara, com um olhar entre a determinação e o medo, avançou. Você não pode fazer isso, Bruno. Há mais em jogo aqui do que você imagina. Ela puxou algo do bolso, outro objeto, e Eduardo percebeu tarde demais. Um brilho metálico na luz da lareira. Clara, não! Gritou Eduardo. Mas já era tarde. Ela ativou o dispositivo e uma explosão de luz rasgou o ambiente. A casa tremeu e tudo ao redor pareceu girar. Uma onda de energia percorreu o espaço e por um momento era como se o tempo tivesse parado. No instante seguinte, a luz revelou uma nova face de Bruno. Não mais preenchida com raiva, mas com pura dor. O que era um homem intimidante agora parecia vulnerável e quebrado. Clara,
E você não pode! Você não sabe! Ele gaguejou. Sua voz agora carregada de desespero. A transformação deixou todos em choque. Quem era ele de verdade? Eduardo se aproximou, o coração na mão. O que você está escondendo, Bruno? Perguntou, com um nó na garganta. O que você fez? A angústia dos seus próprios fantasmas misturava-se com o presente, e tudo se tornava uma confusão de passado e presente. Bruno se virou para Gabriela, lágrimas nos olhos. Eu fiz o que tinha de fazer para proteger você, para proteger nosso filho. O que era aquele homem? Aclamava proteção? A sala estática estava cheia de confusão e interrogações. Noah parou de chorar, congelado em meio ao caos, como se sentisse a intensidade do momento. Mas, naquele instante, Clara sussurrou. Bruno, você sabe quem realmente é, certo? Não é apenas um homem perigoso. Você é mais do que isso. A verdade está escondida sob camadas de medo. Um silêncio ameaçador se estendeu, enquanto eles respiravam fundo, esperando. Eduardo franziu a testa. Aquela não era a conversa que esperava. Do que você está falando? A tensão aumentava. Ele mal conseguia formar as palavras. E então um estrondo cortou o ar, como se o próprio mundo estivesse desmoronando. A porta da frente foi arrombada com uma força imensa, e um grupo de homens armados invadiu a casa. O coração de Eduardo disparou, e ele sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Eles eram figuras sombrias, com rostos cobertos. Bruno imediatamente se virou, seu olhar se transformando de desespero para pânico. Precisamos ir agora! Gritou um dos homens, apontando a arma com um gesto brusco. O que estava acontecendo? Quem eram eles? A tensão na sala se intensificou. Clara e Gabriela se aproximaram de Noah, enquanto Bruno olhava como um animal encurralado. O que você fez, Bruno? A voz de Clara era um sussurro trêmulo. Você trouxe isso para nós? Eduardo estava em choque. A situação tinha mudado tão rapidamente. Bruno, você está envolvido com eles? O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. O olhar de Gabriel havia se transformado, e ele parecia uma sombra de quem já foi. Antes que pudessem processar a gravidade da situação, os homens começaram a fechar o cerco. Não há tempo para explicações, disse o líder, com um tom que soava como a sentença de morte. Todos vocês estão envolvidos agora. Com um fio de esperança, Eduardo tomou coragem, tentando proteger as mulheres e a criança. Não podia permitir que nada acontecesse a Noah. Eles não podem nos fazer mal, ele disse com um misto de determinação e medo. Mas a certeza vacilava diante da gravidade da situação. E então, um flash de luz abrumou o espaço. E Clara atirou outro dispositivo em direção aos invasores. A explosão de fumaça e luz criou confusão. E num instante, todos estavam correndo, gritando, lutando. O caos se instalou, os sentimentos de medo e urgência subindo a um ponto insuportável. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, um grito ecoou na sala. Um som agonizante que fez todos estremecerem. Eduardo girou para ver Bruno caindo, o corpo frágil sendo consumido pela mesma dor o que todos acreditavam ser uma luta por sobrevivência. Agora se tornava uma luta entre segredos e traições. Eduardo olhou em volta, os rostos de Gabriela e Clara marcados pelo terror. A linha entre amigos e inimigos estava se desvanecendo. Ele percebeu que estava em um jogo de esconde-esconde com verdades tão perigosas quanto os homens armados.
o que realmente estava acontecendo naquela casa nesta noite gelada. A única certeza era que nada seria como antes, e tudo o que ele conhecia estaria prestes a ser despedaçado. Neste instante, Clara gritou: "Pare!" A palavra saiu como um tiro no meio da confusão. E então, em um movimento surpreendente, ela se virou e se aproximou de Bruno, que agora estava no chão, e o olhou nos olhos. "Você precisa saber a verdade. Você não é quem pensa que é." Todos congelaram. Eduardo ficou boquiaberto. "Como assim?" Ele sentiu um frio na espinha. "O que você está dizendo, Clara?" Sua voz mal saiu de sua boca. O tempo parecia ter parado. Eu sou sua irmã, Bruno." Clara disse, as palavras cortando a atenção como uma lâmina. Um silêncio profundo envolveu a sala. As expressões mudaram: espanto, incredulidade, confusão. Bruno encarou Clara, sua expressão mudando de pânico para uma profunda vulnerabilidade. "O que você está falando?" Ele balbuciou, seu olhar vagueando. "Tua mãe me mandou te proteger, Bruno, e eu falhei." O desespero na voz de Clara ecoou na sala como um grito de socorro. Eduardo não sabia se acreditava. Se isso fosse verdade, tudo mudaria. Ele estava metido em um jogo bem maior do que jamais imaginara. O que mais estavam escondendo? E a conexão entre eles estava apenas começando a se revelar. De repente, a noite envolta em segredos e horrores tinha começado a mostrar sua verdadeira face. Clara encarou Bruno, os olhos cheios de uma intensidade que parecia cortar o ar. "Eu sou sua irmã, Bruno." As palavras flutuaram como uma pedra no ambiente tenso. O silêncio que se seguiu era insuportável. Eduardo sentia seu coração acelerar, o tremor crescente dentro dele. O que isso significava? Bruno encarou Clara, paralisado. Suas feições mudaram enquanto tentava compreender a enormidade da revelação. Você é minha irmã." A incredulidade soava em sua voz, quase um sussurro. Ele parecia um menino perdido, mais vulnerável do que nunca. Mas isso não fazia sentido. Ele sempre foi tão cruel, tão amargo. "O que havia mudado? Eu fiz o que pude para te proteger", disse Clara, e Eduardo notou as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Era uma cena muito estranha. "Fui forçada a me separar de você. Eu não queria, mas nossa mãe." A voz dela ficou embargada, e o ar parecia esfriar ainda mais. O peso das palavras gerava um novo tipo de medo. "Proteger? De quê?" Bruno perguntou, o rosto se contorcendo em confusão e raiva. Mas antes que Clara pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora. A porta dos fundos se abriu com um estrondo, e uma figura encapuzada apareceu na entrada. A silhueta se destacou contra a luz fraca da lareira, e um arrepio percorreu a espinha de todos na sala. Era um homem com expressões que pareciam carregadas com uma história antiga. O olhar dele tinha um brilho que iluminou a tensão no ambiente. Bruno virou-se rapidamente, notando o intruso. "Você! O que você quer?" Sua voz reverberou, misturada ao pânico. "Você se esqueceu de mim tão facilmente, Bruno?" O homem falou com uma calma que transparecia perigo, e de repente, uma bomba de informações caiu sobre eles. "Você não sabe o que aconteceu com sua mãe. Não sabe como ela realmente morreu." As palavras cortaram como um trovão, e a sala silenciou instantaneamente. Eduardo sentiu o peso do ar. Clara e Gabriela trocaram olhares assustados, e Noah, ainda nas mãos da mãe, começou a chorar outra vez. Um desespero infantil que ecoou pelo ambiente. "Não! Não pode ser verdade!" Bruno gritou, sua voz tremendo.
Ele parecia desmoronar. A imagem de um homem forte ruindo diante da revelação. Ela não pode estar morta por causa de algum. Mas o homem apenas balançou a cabeça. Ela foi assassinada e você é o próximo da lista, Bruno. Quando você deve saber a verdade, não é? Toda a sua vida foi uma mentira. Com interesses que vão além de você e eu. As palavras que saíram da boca dele se arrastaram como se fossem veneno, e o peso da verdade parecia empurrar todos para baixo. Não, o que você quer dizer com isso? Eduardo mal podia acreditar. O que foi que aquele homem trouxe para a mesa? Havia uma conexão que não conseguia entender. Antes que as emoções pudessem se acalmar, o homem avançou para Bruno, os olhos ardendo com uma fúria que misturava tristeza e vingança. O que você fez, Bruno, não vai ficar impune, não desta vez. O tempo da verdade chegou. Ele então ergueu uma mão e uma luz brilhante rompeu do punho dele. Eduardo não sabia se corria, se lutava ou se escondia. Então, uma onda de energia percorreu a sala e os corpos foram lançados para trás. As janelas estouraram, o vidro voou como se fosse uma chuva fatal. A seguir, tudo se tornava um borrão, com a casa desmoronando ao seu redor. Um pensamento cortante atravessou a mente de Eduardo. Quem era realmente Bruno? O que mais ele havia escondido? Naquele momento, enquanto a tempestade de raiva e dor minava a validade de tudo o que conhecia, ele percebeu que a única certeza era que a vida de todos estava prestes a desmoronar. A luz começou a se dissipar, e com isso, um novo mistério surgiu. O que viria a seguir? O que mais estava escondido por trás das sombras daquela noite gelada? Clara encarou Bruno, e a tensão na sala aumentava como um cobertor pesado. As palavras dela ainda ecoavam. Eu sou sua irmã, Bruno. Mas era quase impossível acreditar. A revelação era como um golpe no estômago. Bruno não conseguia processar a informação. Era como se o chão estivesse desmoronando sob os pés dele, e Eduardo sentia o coração acelerar. O homem enigmático que estava na porta parecia satisfeito com a confusão que provocara. E você achou que tudo seria fácil? A voz dele reverberou na sala, cortante e autoritária. Bruno hesitou, olhando entre Clara e o intruso, os olhos cheios de incerteza. Como você sabe disso? O que você quer de mim? Bruno balbuciou, sua voz tremendo. O desespero transparente em seu olhar fez com que Clara se aproximasse mais dele, quase como para protegê-lo. Você vai precisar da verdade, a verdade que sua mãe tentou esconder. O homem avançou, o olhar fixo em Bruno, como se quisesse despir cada camada de mentira. Você não é quem pensa que é. Seu legado é muito mais sombrio do que você imaginava. E então, do nada, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz surgiu novamente, desta vez da direção da lareira. Antes que pudessem compreender, os fios da luz pareciam tomar forma, e num piscar de olhos, uma nova figura emergiu da fumaça. Era uma mulher com características familiares. A expressão dela era de dor, mas também de determinação. É você, Bruno murmurou, os olhos se arregalando. Mãe, a palavra mal saiu de seus lábios, mas a presença dela tinha uma aura familiar e trágica. Sim, meu filho, ela respondeu, olhando-o com um misto de amor e culpa. Desculpe, peço desculpa por tudo. Todos estavam em choque, a sala congelada. O homem que se apresentara em primeiro lugar hesitou.
a expressão dele agora confusa. Você não deveria estar aqui. Ele parecia gaga com o desvio dos planos, mas a mulher virou-se para ele, seus olhos se estreitando. Eu acreditei que tinha protegido meu filho, que tinha apagado as cicatrizes do passado, mas não podemos escapar do que somos. Eduardo mal conseguia respirar. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, mas a confusão só aumentava. Do que você está falando? A urgência em sua voz era palpável e ele sentia que tudo estava prestes a desmoronar mais uma vez. Você não sabe o que eu tinha que fazer para proteger todos nós, Bruno, ela continuou, sua voz firme. Existem segredos que devem permanecer enterrados e você está em perigo por causa deles. Depois de um momento, Bruno se aproximou dela, sua fragilidade exposta. O que você quer dizer? O que meus pais fizeram? A dor no rosto dele machucava Eduardo. Era uma realidade que parecia surreal. O homem que havia chegado antes fez um movimento brusco, se aproximando da mulher. Basta disso! Ele gritou, a voz cheia de fúria. Essa conversa é perigosa. Não podemos permitir que a verdade venha à tona. Mas é tarde demais! Ela gritou de volta e a tensão explodiu. A sala ficou em silêncio novamente, mas desta vez o silêncio carregava a ansiedade de algo prestes a acontecer. Então, os rostos se voltaram para Noah. O bebê, que estava tão tranquilo, começou a chorar de maneira intensa. E era como se a cena se tornasse um borrão de emoções. Bruno olhou para ele, e naquelas lágrimas, algo parecia se iluminar. Ele virou-se e, de repente, uma expressão de compreensão e pavor tomou conta de seu rosto. É isso! Ele é a chave! Bruno sussurrou, agora refletindo sobre tudo o que ouviu. Ele... Mas antes que pudesse completar a frase, a porta da frente foi arrombada novamente. Agora, um grupo de homens, muito mais entrincheirados do que antes, invadiu a casa e a cena virou um completo caos. A mulher olhou para Bruno e algo em seu olhar fez o coração de Eduardo parar. Corre! Ela gritou, o desespero agora encarnado em sua voz. E com essa ordem, tudo se transformou em um frenesi de movimento e gritos. Eduardo não pensou. Ele pegou Clara pela mão, puxando-a em direção à saída. Vamos! Rápido! Mas no fundo, ele sabia que a verdade estava se revelando. E tudo o que haviam acreditado até então poderia ser uma grande ilusão. O que estava prestes a sair à luz agora seria devastador. E assim, no meio do caos, o mistério mais profundo estava apenas começando. A noite ainda tinha muito a oferecer, e o verdadeiro horror estava nas sombras. O que mais estava por trás das mentiras e segredos? A casa estava envolta em uma escuridão quase palpável, e o rugido da tempestade do lado de fora se misturava aos gritos de pavor e confusão. Eduardo puxou Clara e Gabriela, tentando levar todos para longe daquela cena caótica. Mas o medo prendia. A figura encapuzada na porta fez o sangue dele ferver. Corre! A voz da mãe de Bruno ecoou, carregada de um desespero cruel que parecia estrangular a todos. A mulher estava ali, viva, mas a presença dela só complicava as coisas. Eduardo olhou para Bruno, seus olhos refletindo uma profundidade de dor e confusão. Os homens encapuzados avançavam, um passo decidido e ameaçador. O tempo parecia se distorcer enquanto cada segundo passava. Mas quando Bruno se virou, uma nova revelação cortou a tensão. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele hesitou, as palavras saindo entrecortadas.
Você precisa saber a verdade, Bruno! Ela gritou, sem perder tempo para explicar. Um dos invasores interrompeu, gritando ordens. Mas a mulher continuou. Você não pode acreditar no que dizem sobre você. A verdade é muito mais complicada. O chão pareceu tremer sob os pés de Eduardo. Ele sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer? A sua cabeça girava, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça sombrio. Então, um disparo percorreu o ambiente, seguido de um grito ensurdecedor. Foi como se o tempo tivesse parado. O invasor, que parecia ser o líder, foi atingido, caindo ao lado da porta. E com ele, a máscara de controle caiu por terra. Ele revelou um rosto conhecido, mas Eduardo não conseguia colocar o nome. A confusão tomou conta. Não, você, Bruno, estendeu a mão. O horror refletido em seus olhos. Era uma cena digna de filme de terror. Ele estava se deparando com o próprio irmão. Você é o motivo para tudo isso! As palavras de Bruno ecoaram, como se ele tivesse sido atingido por um relâmpago. O ambiente parou. O irmão, longe de ser um aliado, era a raiz de todas as suas dores. O intruso que havia se juntado a eles não era apenas o inimigo. Ele era a personificação de um passado que Bruno tentava esconder. Eu sou o que você se tornou, o homem respondeu, sua voz clara e fria. E você ainda não entendeu a extensão de suas falhas. Você está tão cego pelo ódio que não percebe que pode perder tudo de novo. A intensidade aumentava. Eduardo estava paralisado. A revelação soava como um golpe. Era como se uma bomba tivesse sido lançada no meio deles. Todo o sofrimento, todas as memórias lascadas de Bruno agora tomavam outra forma. Mas algo ainda mais chocante aconteceu. A mulher, a mãe de Bruno, começou a desaparecer como se estivesse evaporando diante deles. A cada palavra que o irmão pronunciava, sua forma parecia se esvair, não como fumaça, mas como um eco de outra vida. Não! O que você está fazendo com ela? Bruno gritou, enquanto tentava alcançá-la. Mas estava preso. Eduardo olhou para a mãe, que agora parecia mais uma sombra. O desespero inundou o ar. Era palpável. Não, não! Não faça isso! As palavras de Clara gritaram pelo silêncio, mas eram um eco diante da tormenta. Então, o homem esboçou um sorriso cruel. Ela se foi, Bruno. Você teve que deixá-la ir para finalmente entender a verdade. Bruno caiu de joelhos, seu rosto contorcido em dor. Mas, no instante em que a dor dele se intensificou, uma luz radiante emanou de Noah, que até então havia estado em silêncio. Todos na sala olharam para o bebê, que estava iluminado de forma sobrenatural. A luz tomou a forma de um escudo, empurrando todos para longe. O homem e a mulher, bem como os invasores, foram jogados para trás. Eduardo sentiu o calor, como se a própria essência de Noah o estivesse protegendo. Isso não pode ser real! O irmão de Bruno gritou, retornando ao seu lugar sombrio. Ele é só uma criança. É mais do que você imagina. Clara, agora erguida pela luz, se virou para o irmão, sua voz firme e decidida. E enquanto os ecos da guerra se amplificavam, a luz crescia e tudo à sua volta se transformava em caos. Mas o que aquilo significava? A luz poderia ser a salvação ou a própria condenação.
As questões explodiam na mente de Eduardo. Quem era verdadeiramente Noah? O que ele representava? Seria ele a única esperança ou o maior perigo de todos? Os gritos e a confusão dominavam o ar, e a tempestade lá fora rugia com mais intensidade. O que mais, afinal, estava por vir? A luz era intensa, quase ofuscante. O tempo parecia parar enquanto todos na sala observavam o brilho que emanava de Noah. Era como se uma força antiga estivesse despertando, algo que os conectava além das palavras. A presença do bebê, agora cercada por luz, trouxe um conforto inesperado. Bruno, com lágrimas nos olhos, olhou para seu irmão e, em um acto de coragem, levantou-se. Acho que vivi a vida errada, sempre fugindo do que sou de verdade, ele disse, seu tom robusto, mas vulnerável. Preciso enfrentar o meu passado para proteger o futuro do Noah. Ele se virou para a mãe, que olhava com esperança misturada à tristeza. Agora que você está aqui, precisamos desmascarar isso tudo. Os homens encapuzados hesitaram, confusos com a luz e o poder que emanava do bebê. Eles não podem nos parar, disse Clara, sua voz firme, ressoando nas salas escuras. Nós somos mais fortes unidos. Então a mulher, a mãe de Bruno, focou em Noah. Meu filho, esta é a sua hora. Você pode ser a resposta para tudo. Sua voz tinha uma calma que penetrava a confusão. E de repente, Noah, ainda pequeno demais para compreender toda a gravidade da situação, sorriu de forma ingênua, como se estivesse respondendo a uma chamada antiga. As luzes que o envolviam começaram a brilhar ainda mais, ressoando com uma força que ninguém podia ignorar. Os homens começaram a recuar, como se o próprio poder de Noah estivesse empurrando-os. Não podemos deixar que eles nos parem, Eduardo gritou, segurando Clara firme. Vamos, agora! Ele olhou para Bruno, que ainda tremia, mas agora havia uma determinação em seu olhar. Juntos, formaram um círculo com Noah no centro. Precisamos nos unir. O que ficou claro era que eles tinham que enfrentar suas sombras. Não apenas o irmão de Bruno, mas também os demônios pessoais que cada um carregava. A verdade sobre suas vidas estava exposta e, finalmente, não poderiam se esconder mais. A mulher que sempre acreditou que havia perdido seus filhos, agora percebia que havia uma chance de redenção. Vamos fazer isso juntos, ela afirmou. E a luz de Noah parecia pulsar em resposta. Assim, em meio ao caos e à incerteza, Eduardo tomou a frente. Este é o momento. Precisamos acabar com isso. E enquanto se preparavam para o confronto final, a presença de Noah irradiava uma segurança indescritível. Os invasores hesitaram. O brilho era agora uma barreira entre eles e a luz. Eduardo, junto com Clara, Bruno e sua mãe, avançaram. A batalha não era apenas contra aqueles homens, mas contra as correntes do passado que os prenderam por tanto tempo. Grudado na mão de Clara, o pequeno Noah finalmente pareceu compreender que era a chave. Ele começou a riscar o chão como se desenhasse um círculo de proteção. E à medida que faziam isso, uma onda de energia começou a envolver a sala. De repente, tudo se iluminou. Os homens recuaram e, com um último grito, fugiram, desaparecendo na tempestade. A casa, ainda abalada, parecia encontrar seu equilíbrio. A tempestade acalmou lá fora e o silêncio caiu. Bruno respirou aliviado. Liberdade!
Ele olhou para sua família, a nova família forjada sobre dores antigas, mas mais do que tudo, iluminada pelo amor e pela verdade. Precisamos reconstruir agora. Enquanto eles se abraçavam, a tensão e o pânico deram lugar à esperança. Nós fizemos isso! Clara sussurrou com lágrimas nos olhos. Noah gargalhou, como se finalmente entendesse que era verdade. Ele era luz em meio à escuridão. Mas no fundo, perguntas ainda pairavam. O que mais estava guardado nas sombras? Havia muito mais que ficara por revelar na tempestade daquela noite, e a luta deles estava apenas começando. E você, que acompanhou toda essa jornada incrível, agora é hora de se unir e mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as histórias exclusivas que estão chegando. Esmague o botão de like agora e ajude nosso conteúdo a alcançar mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Queremos saber o que você acha. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. A sua participação faz toda a diferença. Vamos juntos construir essa comunidade.